Olá, estamos começando o de primeira aqui do Portal Agora Notícias. Tudo sobre o esporte você acompanha aqui, agora. Um flash com aquele que há de melhor no esporte. Um flash com tudo o que aconteceu de melhor no esporte local, regional, nacional e internacional. Confira as manchetes de hoje. Barracão, abertas inscrições para os campeonatos de truco e 48. Próximo final de semana vai começar o mata-mata do campeonato municipal. Saiu a punição. 2 vizinhos não aceitou as explicações de Flor da Serra do Sul e sul-florenses estão eliminados da 13ª Copa Sudoeste de Futsal AESUPAR. Vai começar no final de semana a segunda fase do Campeonato de Futebol Amador do Sudoeste do Paraná, organizado pela Liga Beltronense de Futebol. Ney Franco caiu, não deu mais para o treinador do Coxa Branca. Federação Alemã é acusada de pagamento de propina para a FIFA. Marinha é extraditado para os Estados Unidos. Marcelo sofre lesão e poderá desfalcar a seleção brasileira contra Los Hermanos e também contra o Peru. Jeromel deverá ficar no Grêmio na temporada de 2016. Reapresentação do Inter após derrota para o Goiás teve treino regenerativo. Independiente Santa Fé recebe hoje Sport Liquenho do Paraguai no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Reapresentação do Inter após a derrota para o Goiás teve apenas treino regenerativo. Confira a matéria. O dia de reapresentação do Internacional após a derrota para o Goiás foi marcado por uma atividade regenerativa para os titulares. Os jogadores realizaram corridas leves em torno do gramado do CT Parque Gigante, iniciando a recuperação física para a importante semana de trabalhos. No sábado, o Colorado tem um jogo decisivo e direto contra a Ponte Preta, no Beira-Rio, na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Em campo estiveram os reservas e atletas do time B, que realizaram um coletivo comandado pelo técnico Argel Fuchs. O destaque foi para a intensa participação de De Alessandro, que orientou os companheiros o tempo todo no trabalho. O argentino, além de Eduardo Sacha, Juan e Vitinho, estão entre os atletas que poderão começar a partida no próximo fim de semana. A escalação deve ser confirmada por Argel no decorrer da semana. O Internacional volta aos trabalhos nessa quarta, quando os titulares farão o primeiro treino com bola da semana. Na quinta e na sexta, a escalação que encara a macaca deve ser definida, possivelmente em treinos fechados. O Colorado é o 6º colocado do Brasileirão com 50 pontos, 3 atrás de Santos e São Paulo. Além da Ponte, o Inter encara Grêmio e Cruzeiro no Beira-Rio e Chapecoense e Fluminense fora de casa nesta reta final de temporada. Dono do pior saldo de gols entre os concorrentes ao G4, o Internacional admite um incômodo com a situação. Ao todo, a equipe gaúcha marcou 34 tentos no Brasileirão, mas sofreu 36. O atacante Vitinho comentou o fato após o treino desta terça e disse: "Temos consciência de que deveríamos ter feito mais gols no campeonato. Há uma diferença grande em relação às outras equipes. É chato para nós ter um saldo negativo", reconheceu o jogador. Enquanto o saldo do Inter é -2, o do Santos é 16 e o do São Paulo é 8 positivo. O saldo de gols é o segundo critério de desempate, caso duas equipes terminem com a mesma pontuação. O primeiro é o número de vitórias. Jeromel deverá ficar em 2016 no Grêmio. Confira a matéria. Um dos destaques do Campeonato Brasileiro 2015, Pedro Jeromel segue no radar de diversos clubes do futebol nacional. O zagueiro, no entanto, deverá permanecer no Grêmio para a próxima temporada. De acordo com informações publicadas pelo jornal Zero Hora, o empresário do jogador, Michael Portela, deverá viajar durante esta semana para a Alemanha para renovar por mais 6 meses o empréstimo do atleta com o Köln. A prorrogação de contrato está prevista no atual vínculo do jogador com o Grêmio e deve ser confirmada nos próximos dias.
Ainda segundo o Diário do Rio Grande do Sul, o zagueiro deverá receber uma valorização salarial para seguir no Imortal por mais 6 meses. A intenção do tricolor, no entanto, é propor um contrato longo e compra por 3 temporadas, assim que o acordo com Cole chegar ao fim. Atentos à situação de Jeromel no Grêmio, outros clubes do futebol nacional podem atravessar a contratação do zagueiro. Sonho do presidente Roberto de Andrade, o defensor esteve na mira do Corinthians no início de 2015. Outro paulista que tem o desejo de contar com o jogador é o Santos, que poderia trocar o atleta em negócio com o lateral direito Galhardo. Nas 4 linhas, a reapresentação do Grêmio teve treinos em campo reduzido e um coletivo em campo inteiro, realizado no gramado principal do CT Luiz Carvalho. O objetivo de atividade foi observar os reservas do elenco tricolor, em especial os do setor ofensivo da equipe. Entre os jogadores que participam da atividade estava o atacante Pedro Rocha, substituído no intervalo da vitória sobre o Flamengo domingo, e o volante Wallace, que não jogou neste fim de semana por estar suspenso. O centro médio deve voltar normalmente à equipe diante o Sport, domingo que vem. No ataque é que reside a grande dúvida. Titular diante dos cariocas, Pedro Rocha pode perder a posição para Everton ou Bobô, autores dos gols da vitória por 2-0 na Arena. Todos participaram do trabalho. Os titulares que atuaram na maior parte do jogo de domingo realizaram corridas leves e recuperação física. O destaque foi a ausência do atacante Luan. Recuperado de um edema na coxa, o camisa 7 segue enfrentando dores no pé devido a uma fascite plantar. Ainda assim, a tendência é que esteja em campo diante dos pernambucanos. Na semana passada, ele também foi poupado da maioria dos treinamentos para evitar o agravamento do problema. O Grêmio volta a treinar nesta quarta-feira. A viagem para Recife ocorrerá no sábado. O tricolor é o 3º colocado do Brasileirão com 59 pontos e está muito próximo de confirmar vaga direta na fase de grupo da Libertadores o ano que vem. Corinthians, quem diria, tem pedido negado pela CBF e pode ser campeão assistindo no sofá de casa. Contrariando a solicitação da diretoria alvinegra, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, afirmou ontem que irá manter as datas dos jogos de Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro no fim de semana. Segundo o diretor de competições, Manuel Flores, acatar ao pedido caracterizaria uma infração ao regulamento, que prevê 10 dias de antecedência para efetuar alterações no calendário. A ideia do líder era trocar de horário com o Palmeiras e atuar simultaneamente ao Galo. A decisão mantém o jogo entre Corinthians e Curitiba no sábado, às 19h30 de Brasília, no estádio de Itaquera, enquanto Palmeiras e Vasco duelarão às 17h de domingo no Palestra Itália. Caso vença, o Timão torce por um tropeço de Atlético Mineiro, que enfrentará o Figueirense em Florianópolis, também na tarde de domingo. Às 5 rodadas do fim, a equipe soma 73 pontos, 11 a mais que o Galo, e pode acabar festejando o 6º título longe dos gramados e da torcida. O lateral esquerdo da seleção brasileira e também do Real Madrid sofreu lesão no último jogo defendendo as cores do Real Madrid e pode desfalcar a seleção brasileira nos jogos contra a Argentina e também contra o Peru. Vamos conferir a matéria. Ao vencer o Paris Saint-Germain no Santiago Bernabéu, na tarde dessa terça-feira, o Real Madrid garantiu sua classificação antecipada às oitavas de final da Liga dos Campeões. Mas apesar da vaga, o técnico Rafa Benítez recebeu uma má notícia após a partida. O lateral brasileiro Marcelo, que sentiu dores e precisou ser substituído no primeiro tempo, foi avaliado e diagnosticado com lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. A 9 dias do duelo entre Argentina e Brasil, pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o lateral vira motivo de dor de cabeça para Dunga, uma vez que ainda que a lesão, que será reavaliada mais detalhadamente, seja leve, o jogador corre risco de não estar recuperado a tempo de atuar no Clássico Continental com a seleção e nem no duelo contra o Peru 5 dias depois.
Caso Marcelo fique mesmo de fora do duelo contra a Argentina, a outra peça que o treinador canarinho tem para a lateral esquerda é Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, além de poder convocar outro atleta para seu lugar. Agora eu quero dizer para você que está sofrendo com aquelas goteiras. Pare de esquentar a sua cabeça. Procure já o pessoal da Funilaria Funimar, profissionais especializados no acabamento do seu telhado. Ainda conta com fabricação próprias de calhas, rufos, algerosas e outros acessórios. Funimar, o acabamento do seu telhado em boas mãos. Marinho foi extraditado para os Estados Unidos e poderá puxar cana em Nova York. Extraditado. Acusado de corrupção no comando da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, o ex-presidente trocou a Suíça pelos Estados Unidos nesta quarta-feira. Após ficar detido em Zurique por 5 meses, o Cartola foi acompanhado por oficiais do FBI até Nova York, onde conhecerá as próximas etapas de seu julgamento. O passo seguinte é reunir-se com autoridades norte-americanas para definir os rumos do processo. Se Marinho assumir algum delito, por exemplo, em troca, passa a ter certos benefícios. Há, inclusive, a possibilidade de ele não cumprir pena em prisão nos Estados Unidos. Mas, para isso, precisará abrir o jogo em delação premiada, que entregaria seus supostos comparsas na execução dos crimes em questão. A tendência, entretanto, é que o ex-presidente da CBF mantenha discurso de que é inocente e despeito das provas de que a investigação da Justiça dos Estados Unidos tem levantado nos últimos meses. Se assim for, ele segue detido em alguma prisão, provavelmente em Nova York, até que a situação se desenrole em julgamento. Aos 83 anos, Marinho pode alegar não ter condições físicas de fugir para esperar o andamento do processo em casa, ainda que tenha escondido em suas declarações ao fisco brasileiro. Ele tem um apartamento em Nova York avaliado em pelo menos 2,5 milhões de dólares, cerca de 9,3 milhões de reais. Segundo a justiça norte-americana, Marinho desviou dinheiro e aceitou suborno para assinar contratos de direitos de transmissão. Por isso, foi preso no dia 27 de maio, às vésperas de uma eleição presidencial da FIFA, em Zurique. Ele foi o último dos 7 detidos na ocasião que aceitou por ser extraditado. Para aquele que acha que só a CBF é envolvida em escândalos, não sabia que a Federação Alemã também teve a sua sede averiguada pela Polícia Federal Alemã no dia de ontem. Ontem, a sede da Federação Alemã de Futebol não atravessou pelo melhor dos ambientes. Acusada de corrupção juntamente à FIFA, entidade que nos últimos meses já sofre com pesadas investigações por manobras ilegais, a organização foi revistada pela polícia, que procurava as evidências que pudessem comprovar a execução dos crimes denunciados. Dentre as alegações estão a de que a Federação Alemã teria subornado a FIFA para garantir que fosse escolhida na votação para a escolha do país sede da Copa do Mundo de 2006. Além disso, a suspeita de fraude fiscal cometida pela entidade no processo. Procuradores do caso esclarecem a situação em comunicação oficial, de acordo com a Reuters. Procuradores da Frankfurt abriram investigações sobre suspeita de casos de evasão fiscal ligados ao processo de escolha da Copa do Mundo de Futebol de 2006 e a transferência de 6,7 milhões de euros, hoje cerca de 28 milhões de reais, do comitê organizador da Associação Alemã de Futebol, o DFB, para a FIFA. Além da sede da organização, também foram vasculhadas em busca de provas as casas do presidente da Federação Alemã, Wolfgang Nierbach, que foi um dos chefes do comitê organizador da Copa de 2006, e do ex-presidente da entidade, Theo Zanziger, que esteve no comando entre 2006 e 2012. Anteriormente, o ex-jogador Franz Beckenbauer, na época comandando o comitê organizador da Copa, já havia sido denunciado pela imprensa inglesa de ter subornado a Federação de Malta para conseguir votos a favor da Alemanha como país sede.
é a dança dos técnicos no Campeonato Brasileiro. Faltando apenas 6 rodadas para terminar a competição, Ney Franco é mais um técnico que caiu na temporada 2015 do Campeonato Brasileiro e, por que não dizer, do futebol brasileiro. Que nem diz o guri de Uruguaiana, mas que barbaridade! Mercado da bola. Chegou o fim da era Ney Franco no Curitiba. O treinador não resistiu à forte pressão após os resultados negativos do Coxa no Campeonato Brasileiro, com sério risco de queda para a Série B, e foi retirado do cargo, faltando apenas 6 rodadas para o término da competição. Junto, saiu o auxiliar Marcelo Serrano. As últimas semanas agravaram a crise no Alto da Glória. Consequência de derrotas, tropeço em casa e jogo decisivo, recusa de Kerson em jogar por conta de atrasos em seu pagamento, invasão de vestiário, além de uma perspectiva ruim para os próximos jogos que o time ainda enfrenta, com adversários fortes como Corinthians e Santos, além de Vasco e Goiás, concorrentes diretos. Em 30 partidas no comando do Alviverde, foram somente 7 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. A diretoria Coxa Branca informou através do site oficial do clube que anunciará em breve o responsável por comandar o time nas próximas rodadas. Existe a opção de deixar o ex-jogador tcheco de forma interina, como aconteceu em 2013 após a queda de Pericles Chamusca. Por enquanto, a diretoria não teria ainda outro nome engatilhado, o que aumenta a chance de uma solução provisória. Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco, com aquele espeto corrido, aquele buffet de dar água na boca. Churrascaria Mate Amargo, na Avenida Arnaldo Busato, saída para Francisco Beltrão e também para São Miguel do Oeste. Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. O Campeonato Regional de Futebol Amador do Sudoeste do Paraná vai ter a sua segunda fase iniciada no próximo final de semana. Domingo passado, dia 1º, tivemos os últimos jogos da primeira fase. Terminou, no último domingo, dia 1º, a primeira fase do Campeonato Regional de Futebol Amador do Sudoeste do Paraná, organizado pela Liga Beltronense de Futebol, a LBF, onde 8 equipes avançaram para a próxima fase e 3 ficaram pelo caminho. Confira a ordem dos classificados. Primeiro colocado, Marmeleiro. Segundo, Verê. Terceiro, Enéas Marques. Quarto, Santo Antônio do Sudoeste. Quinto, Real de Realeza. Sexto, Pinheiros. Sétimo, Itapejara do Oeste. Oitavo, Sociedade Esportiva Barracão, o SEB. Os confrontos das quartas e finais ficaram assim: Marmeleiro versus Sociedade Esportiva Barracão, Verê versus Itapejara do Oeste, Enéas Marques versus Pinheiros, Santo Antônio versus Realeza. Não teve bom senso. 2 vizinhos não aceitou as explicações de Flor da Serra do Sul e os sul-florenses estão eliminados da 13ª Copa Sudoeste de Futsal. Jogos de ida das semifinais estão marcados para amanhã, dia 5, com início às 20h15. Confira a matéria. A Associação Esportiva do Sudoeste do Paraná, a ESUPAR, confirmou na última sexta-feira a exclusão da equipe de Flor da Serra do Sul da 13ª edição da Copa Sudoeste de Futsal. Após reunião com representantes de Flor da Serra do Sul e 2 vizinhos, junto à comissão de arbitragem em Francisco Beltrão, a ESUPAR confirmou a punição pela escalação irregular do atleta sul-florense Juliano de Oliveira Mariano. A comissão de 2 vizinhos havia entrado com pedido de averiguação da documentação. A ESUPAR averiguou e constatou a irregularidade, emitiu um ofício para a Flor da Serra, onde informava a irregularidade e a punição. Os sul-florenses apresentaram um recurso, onde alegaram que o jogador estaria irregular devido a um erro de dígito na hora da inscrição do atleta na competição. Inscrição esta feita pelo Departamento de Esportes do município, e que o mesmo vinha sendo relacionado desde o início da Copa, mas que só neste jogo ele teria sido reconhecido como irregular.
Flor ainda afirmou que o atleta não entrou em quadra, que apenas ficou na reserva para compor o elenco no jogo contra Dois Vizinhos. Sendo assim, pediu bom senso à entidade. A Esupar, através de seu presidente Dirceu Garbim, afirmou que o bom senso poderia partir somente de Dois Vizinhos. Dessa forma, uma cariação foi feita na última sexta-feira 30, em Francisco Beltrão, onde o responsável pela equipe do vizinhense não aceitou o pedido de bom senso de Flor, alegando que falava por um grupo e que este grupo, em sua maioria, não aceitaria o jogo da volta, não perdoando o erro de Flor da Serra. A punição aconteceu, onde os sulflorenses foram eliminados. A Esupar ainda não emitiu uma nota oficial da punição, o que deve ocorrer em breve, já que as partidas das semifinais estão marcadas para a próxima quinta-feira, amanhã, dia 5. Apesar da exclusão, Flor da Serra do Sul ainda irá tentar recorrer da decisão em outro tribunal esportivo superior. A equipe sul-florense também cogita até mesmo ir à Justiça Comum. Apesar do imbróglio, a Esupar confirma, no momento, a realização dos confrontos da próxima fase na quinta-feira, dia 5 de novembro, onde se enfrentarão Realeza versus Dois Vizinhos e Francisco Beltrão versus Bom Sucesso do Sul pelo jogo da ida. Nós temos um regulamento, geralmente esse regulamento já se chama regulamento de regras, regula as regras dos jogos que tu vai organizar. A gente leva uma seriedade enorme, porque eu sempre digo assim, o que está escrito não se mexe, não se muda. Não adianta você provar o contrário daquilo que está escrito. Depois isso foi eliminado no primeiro ano de 2013, no futebol de campo, por causa de um atleta irregular que jogou com o terceiro amarelo, sendo que ele estava na arquibancada. Ele estava na arquibancada assistindo o jogo, na hora de passar a numeração dos atletas, colocaram o atleta como tivesse jogado. E ele tem a foto do jogo, tudo, e o atleta foi eliminado. Nós fomos eliminados. Por quê? Porque eu não confio isso no final do jogo. Deixou, sabia do documento ali, né? Se fosse por mim, jamais. Ia acontecer isso nunca. A gente não faz frente do esporte, a gente quer que você está fazendo. Tem que ser a coisa certa. Mas se aconteceu, eu vivo, né? É uma pena que paga, né? Paga todo mundo. Agora foi dinheiro e... Se é assim, não precisa falar mais. Tá aí na frente do seu computador, bateu aquela fome, abriu a geladeira, não tem nada para comer, não entre em pânico. Eu quero dizer para você que o Lanches K2 é a rota certa para o seu lanche, ali na Avenida Arnaldo Busato, em Barracão. Todos os lanches prensados com aquele cardápio diferenciado você encontra no Lanches K2 em Barracão. Lanches K2, a rota certa para o seu lanche. O Campeonato Barraconense, após uma pausa para recuperar o fôlego dos atletas, vai reiniciar no próximo final de semana com o seu mata-mata. 4 jogos estão programados para as quartas de finais. Ainda não sabemos os horários e os dias devido ao regional, mas confira os classificados e os confrontos na matéria. Final de semana começa o mata-mata no Municipal de Campo. Depois de um final de semana de folga para as equipes que disputam o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Barracão, o campeonato vai reiniciar no próximo final de semana. Os confrontos estão confirmados, mas ainda falta confirmar o horário e o dia que cada jogo ocorrerá. Estão classificados para a próxima fase Cruzeiro São Roque, Mate Amargo, Nossa Senhora de Fátima, Boca Juniors, Chapeação Pôncio Del, Linha Vargas Chapecó Tintas, Siqueira Belo, Galo Doido, Sociedade Esportiva Real e Industrial. Do 9º ao 12º colocado do índice geral do Municipal estão classificados para a Taça Cidade, competição que ocorre paralela com o Municipal, e se classificaram Novo Alvorada, Linha Vargas Pouco Preço, Mecânica BR e Comunidade Santo Expedito. A 13ª equipe, última colocada, o Linha Lara, está fora da taça. Os confrontos para as quartas e finais do Municipal são Cruzeiro São Roque, Mate Amargo versus Esporte Clube Industrial, Nossa Senhora de Fátima versus Sociedade Esportiva Real, Boca Juniors Barracão versus Siqueira Belo Galo Doido e Chapeação Pôncio Del versus Linha Vargas Chapecó Tintas. Para aquele que acha que Barracão só tem futebol e futebol de salão,
Não sabia que o Departamento de Esportes Barraconense está organizando o Campeonato Municipal de Truco e também o Campeonato Municipal de 48. As fichas já estão disponíveis para você poder se inscrever. Confira a matéria e os locais aonde você pode retirar a sua ficha. As inscrições para os campeonatos de Truco e 48 estarão abertas do dia 3 ao dia 16 de novembro. Os pontos para retirar as fichas de inscrições são no Departamento de Esportes, anexo ao Ginásio Bragamate e no Bar do Mozart, para os competidores da cidade. E para os competidores do interior, na linha São José, Bar do Gaúcho, linha Siqueira Belo, Bar do Zifa e no estabelecimento do Altaíris Longo. Ainda não está definida a data de início dos campeonatos, mas a forma que serão disputados sim. Para o Truco, as inscrições devem ser em duplas e no 48, em trios. A previsão de início é para o dia 18 de novembro.